Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é o poder e a autoridade, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 3 de setembro de 1970. Destacamos do ponto em estudo estes versículos. Mateus: e Jesus deu aos 12 apóstolos poder sobre os espíritos impuros, para os expulsarem, e de curar todos os males e enfermidades. Marcos: e lhes deu o poder de curar as doenças e de expulsar os demônios. Lucas: Jesus, tendo reunido seus 12 apóstolos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e poder de curar as enfermidades. Ainda este versículo 8 de Mateus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Ao Espírito da Verdade, perguntamos: qual, despojado da letra, o Espírito imortal? A significação dessas palavras do Cristo de Deus. Os apóstolos aprovados eram espíritos evoluídos, encarnados em missão, e que aceitaram as condições rigorosas da primeira fase de suas existências humanas, fase que lhes precedeu a vocação a fim de concorrerem para a obra de redenção da humanidade. Em seus trabalhos, tiveram o auxílio dos espíritos superiores, que os acompanharam sempre, neutralizando neles a influência da carne sobre o espírito, adicionando-lhes as faculdades, aquelas de que dispunham. Desse concurso resultaram as grandes coisas que os apóstolos realizaram depois da ascensão de Jesus. Eles aceitaram aquela existência humana cuja primeira parte devia transcorrer em condições tão humildes quanto vulgares, para melhor fazerem sentir a transformação do portageiro, do pescador ignorante,
ao pregador inspirado, manejador de todos os idiomas, capaz de operar milagres à vista das multidões maravilhadas. Assim, Jesus deu aos apóstolos poder e autoridade sobre todos os maus espíritos, o poder de curar todos os males e enfermidades, de restituir a saúde aos doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios obsessores, dando-lhes a assistência, apoio e o concurso dos espíritos superiores, sustentados estes pelos espíritos puros, que têm poder imediato sobre todos os espíritos maus, bem como o de curar todas as enfermidades e ressuscitar os mortos, segundo o entender dos homens. Os apóstolos, já o sabeis, eram médiuns, quer dizer, intermediários dos espíritos superiores que os assistiam junto aos homens. Com o auxílio das faculdades mediúnicas, sob a ação e a influência mediúnica, é que eles falavam e operavam, contribuindo para a obra de regeneração humana, para expulsarem os maus espíritos, isto é, para libertarem os homens da subjugação, tanto corporal quanto corporal e espiritual ou moral. Ordenavam aos obsessores que se afastassem da vítima, empregando as mesmas palavras de que usava o mestre: sai desse homem. E os obsessores se afastavam no mesmo instante, por ato da vontade dos espíritos superiores, para restituir a saúde aos doentes, limpar os leprosos, curar todos os males e enfermidades. Impunham as mãos e ungiam com óleo os enfermos, operando pela própria vontade e pela ação magnética humana. Ao mesmo tempo, os espíritos superiores, associando sua vontade à deles por meio do magnetismo espiritual, escolhiam e lhes punham ao alcance os fluidos apropriados aos efeitos, aos resultados que tinham de ser obtidos, a cura que se havia de operar. Entendei, ungiam com óleo muitos doentes, apenas para tornar a ação que exerciam mais compreensível aos homens. Nenhuma necessidade tinham para obterem a cura de recorrer a esses meios materiais externos, porquanto a mão do magnetizador humano ou a vontade do Cristo teriam enviado, sem isso, ao organismo doente os fluidos de que se achava carregado o óleo. Aplicando o das oliveiras, usavam dos meios postos a seu alcance, a fim de mostrarem que tudo pode servir para a execução dos desígnios de Deus, quando se tem a fé inabalável. Quantas palavras: ressuscitai os mortos, tratai de compreendê-las em espírito e verdade. As leis naturais que Deus estabeleceu desde toda a eternidade são imutáveis e a vontade também imutável do Criador não as derroga nunca, nem jamais força o espírito
a se unir à podridão, isto é, ao cadáver. Jesus precisava, para o bom êxito de sua missão terrena, para que ela produzisse os devidos frutos naquele momento e no futuro, impressionar fortemente a imaginação dos homens atrasados da época, apropriando ao mesmo tempo a linguagem, as crenças e aos preconceitos dos hebreus. Precisava preparar as gerações que teriam de receber, nos tempos determinados pelo Senhor e quando o indispensável progresso estivesse realizado, a nova revelação que fora predita e vos é trazida hoje pelo Espírito da Verdade. O estado cataléptico, reconhecido mais tarde, era quase ignorado dos antigos que, solícitos em afastar de si os focos de infecção, queimavam seus mortos ou os encerravam em túmulos. Logo que se apresentavam sinais indicadores para eles da cessação da vida. Muitas expiações pelo fogo ou pela fome assim se verificaram naquelas épocas em que a ignorância dos homens servia para que muitos pagassem crimes cometidos em existências anteriores. Dissemos que os antigos quase ignoravam o estado cataléptico, porque somente alguns homens mais adiantados tinham dele noção. Esta era, porém, muito vaga, porque não a compreendiam nem espiritual, nem cientificamente. Os apóstolos, os discípulos, a multidão em volta, a turba dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes o desconheciam completamente. Os evangelistas, médiuns, historiadores inspirados reproduziram, debaixo da influência e da inspiração mediúnica, tal qual Jesus as pronunciara, estas palavras: ide e ressuscitai os mortos. Empregaram as expressões de que dispunham para relatar os fatos, mas sem possuírem o segredo do pensamento que Jesus ocultava sob aquelas palavras, as quais, para eles, como para os outros homens, ficavam sujeitas às interpretações humanas. Já o dissemos e insistimos: todas as ressurreições de pessoas consideradas mortas pelos homens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, não foram mais que a suspensão do estado cataléptico. Todos os indivíduos tidos por mortos estavam nesse estado, não se havendo produzido neles o rompimento do laço que prende o espírito ao corpo. Considerados por todos como mortos, mortos teriam eles ficado realmente sem o socorro dos espíritos puros e dos espíritos superiores, os quais, com a sua vontade poderosa e com seu poder magnético, assistiam tanto os profetas que, inconsciente desse concurso, atribuíram a ressurreição do morto a uma ação direta de Deus, quanto os apóstolos, que também, inconscientes dessa presença, atribuíram todas as ressurreições
a ação direta do próprio Jesus. Mas, quer com relação aos profetas, quer com relação aos apóstolos, os espíritos puros e os espíritos superiores agiam sob a direção do Cristo, pois, como sabeis, e jamais podereis perder de vista, Jesus é o protetor e governante supremo do vosso planeta, presidiu a sua formação e, desde esses tempos imemoriais, o dirige, como também a humanidade terrestre, que será por ele conduzida à perfeição.